Opa, um grande abraço para você, sempre ligado nas redes sociais, um bom fim de semana desde já, tá? Novidades da Internacional, a operação desmanche já começou antes mesmo do jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, né? Lembra quando o São Paulo pediu de volta o Ibali, o volante senegalês que foi emprestado ao Retrô, e o JP Galvão que retornou ao Botafogo. Ontem, 6 jogadores rescindiram contrato com o Leão da Paulista, e o mais surpreendente foi a saída do goleiro André Luiz. Nome certo para a Série D do Campeonato Brasileiro, foi muito bem na temporada passada. Lembra quando ele ganhou, inclusive entrou para a história do clube, ganhou uma placa 614 minutos sem ser vazado. E o André Luiz não estava feliz, né? Depois que ele perdeu a titularidade para o Igor Gabriel, tendo jogado bem contra a Portuguesa, o time não foi bem, mas o André foi bem. Tanto que ele ganhou o voucher da Casa das Camisas como sendo o melhor da partida. E desde então ele não tinha jogado mais. Retornou apenas contra o Vila Nova, não sofreu gol e nos pênaltis também não conseguiu pegar nenhuma cobrança do Vila, que acertou a 7 e acabou eliminando a equipe limeirense da segunda fase da Copa do Brasil. E o pênalti perdido pelo Felipe Albuquerque custou aos cofres do Leão R$1 milhão. Além do André Luiz, o próprio Felipe Albuquerque também rescindiu o contrato com a Inter e está indo para o Guarani. Outro jogador que deixou o Leão foi o Carlão, zagueiro que pertence à Almeria da Espanha, jogou no Náutico, jogou no Paysandu. Outro que foi embora, Roberto Rosa, jogou muito bem na Inter, hein? Roberto Rosa foi revelado na base do Inter de Porto Alegre, depois se machucou, rodou em algumas equipes, veio do Avaí para a Inter e quando ele era titular, a Inter teve um bom desempenho na defesa. A partir do momento que ele machucou e perdeu a condição de titular, a Inter acabou se complicando no campeonato. Ramon Carvalho foi muito bem na Inter, também já rescindiu seu contrato, que pertence à Ponte Preta, né? Estava emprestado e em razão das boas atuações que teve, o Ramon Carvalho limeirense vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. E por último, o Alexandro. Esse a torcida gostou, né? A torcida até se propôs a levar no aeroporto, se precisasse, né? O Alexandro chegou com pinta de goleador aqui, mas não caiu no agrado do torcedor, marcou um gol contra o Novo Horizontino, mas faltou entrega, né? Segundo o torcedor nas redes sociais, faltou entrega ao Alexandro. O torcedor esperava mais firmeza do jogador, não a lentidão que ele apresentou durante o Campeonato Paulista. De qualquer forma, são esses jogadores que não fazem mais parte da Internacional. O Elano é o homem forte do Leão, está trabalhando em busca de um novo treinador, porque o Márcio Fernandes também não fica. 5 jogos do Márcio Fernandes, 2 empates e 3 derrotas, nenhuma vitória. Ele já tinha adiantado que não iria ficar na Internacional. E crescem os rumores da volta do Júnior Rocha. Júnior Rocha que fez um excelente trabalho na Internacional, em especial no Campeonato Paulista do ano passado, quando levou o Leão até as quartas de final, com a eliminação para o Red Bull Bragantino 3-0. E pelo Campeonato Brasileiro da Série D, ele classificou a Inter para o mata-mata, só que naquela ocasião o Leão foi eliminado pelo Caxias. E o Júnior Rocha deixou a Inter no começo da Série D do ano passado. Não foi legal a saída dele, muita gente não gostou, mas ele foi ganhando 4 vezes mais do que ele ganhava na Inter no Guarani. E depois ele acabou sendo demitido no Bugre, foi para a Ferroviária, subiu a equipe para a Série B do Brasileiro, mas em razão dos resultados ruins na Série A2, o Júnior Rocha acabou sendo demitido. E está no mercado. Então é um nome forte que a Internacional trabalha. Roberto Fonseca, que está no Boa Vista, que é SAF, lá no Rio de Janeiro, é outro nome que interessa. Enfim, aí nos próximos dias a gente vai conhecer o novo técnico da Internacional. Isso porque o campeonato já começa em abril. Olha só, estamos em março. Mês que vem, dia 12, já começa o Campeonato Brasileiro da Série D. A tabela foi divulgada ontem. Nós trouxemos aqui no último boletim o grupo da Internacional, que é o grupo A7, sem Português e sem Água Santa, que foram para outro grupo. Mas a tabela já saiu. A CBF divulgou e a Inter vai estrear fora de casa. No fim de semana do dia 12 e dia 13 de abril, a Inter joga em Goiatuba, Goiás, contra o Goiatuba. Depois serão 2 jogos no Limeirão, contra Uberlândia e Monte Azul. Só que, lembra quando teve aquela confusão no Limeirão entre os torcedores da Inter e do São José? A Inter foi julgada no STJD e pegou 2 jogos de punição. Então, para não ter que jogar a 150 quilômetros de Limeira e gastar aí R$150 mil por jogo, a Inter optou por
receber esses dois adversários com portões fechados. Então, sem a presença do torcedor. Então, a Inter joga na estreia em Goiatuba, depois recebe o Uberlândia no fim de semana seguinte, depois pega o Monte Azul, que é a SAF do pai do Neymar e do Emerson Sheik, esses dois jogos no Limeirão com portões fechados. Aí a Inter viaja para o Paraná, joga 2 vezes seguidas nesse estado, contra o Cascavel e contra o Cianorte. Aí o primeiro jogo da Inter no Limeirão com presença de torcida vai ser apenas na 6ª rodada, dia 16 de maio, um sábado, 5 da tarde, Inter Itabirito de Minas, que é o time do centroavante Jô, ex-Corinthians. Só que o Jô diz que não vai jogar a Série D. E o último jogo da Inter no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série D será contra o Operário no Mato Grosso do Sul. Lembrando, os times, num total de 8, jogam entre si em turno e retorno, são 14 datas. Os 4 primeiros avançam para a fase de mata-mata. E o adversário do mata-mata sai do grupo A8, certo? Então vamos aguardar aí quem será o novo técnico da Inter, os reforços que vão chegar e a preparação para essa importante Série D. Lembrando, a Inter, para ter calendário nacional no ano que vem, ela tem obrigatoriamente que subir para a Série C, porque em razão da queda para a Série A2 no Campeonato Paulista, a Inter não tem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O Independente conheceu também os seus jogos, né? A tabela foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol e olha, o Independente folga na primeira rodada, porque é grupo de 5. Então o Independente vai ficar olhando os adversários nesta primeira rodada. A estreia do Independente será no dia 27 de abril. E o Galo já escolheu. Vai jogar de domingo às 10 horas da manhã. O técnico PC Santos entende que o adversário chega cansado, porque não tem a condição financeira de hospedar, por exemplo, vir num dia anterior. Então, como é Guarulhos, São Carlos, como é Batatais, essas delegações vão sair 5 da manhã, 6 da manhã ou até antes. Então o PC acredita que é uma vantagem para o Independente. Então 27 de abril, a estreia do Galo contra o Flamengo de Guarulhos no Pradão. Na segunda rodada, dia 4 de maio, o Independente vai a Batatais. Dia 11 de maio, o Galo recebe o Guarulhos no Pradão e fecha o primeiro turno dia 18 de maio, jogando na cidade de São Carlos. Os 5 times jogam entre si em turno e retorno dentro do grupo, passam os 2 primeiros para a próxima fase. Tem também os 2 melhores terceiros colocados. É para o Independente fazer uma grande campanha, tomara, tá? Tivemos no meio de semana o Racing conquistando o título da Recopa Sul-Americana, 2-0 em cima do Botafogo em pleno Engenhão. Foi o mesmo placar do primeiro jogo no El Cilindro em Buenos Aires. E o Botafogo, depois de 55 dias, anunciou seu novo técnico, é o português Renato Paiva, que curiosamente mora no Rio de Janeiro. Renato Paiva, que tem 54 anos, e ele comandou o Bahia, lembra? Em 2022, 2023, foram 51 jogos à frente do time baiano e 49% de aproveitamento com 20 vitórias. Então Renato Paiva assume o Botafogo, que ano passado ganhou a Libertadores e o Brasileirão. Esse ano já perdeu a Supercopa para o Flamengo, perdeu a Recopa para o Racing e não se classificou para a fase final do Campeonato Carioca. Que queda de produção que teve o glorioso, né? O querido Botafogo. Palmeiras anunciou ontem o Vitor Roque, baita reforço, hein? 20 anos tem o menino, custou aos cofres do Verdão 25 milhões e meio de euros. Isso dá 154 milhões de reais. Ele que foi revelado pelo Cruzeiro, foi vendido ao Atlético Paranaense por 24 milhões de reais. Marcou 21 gols e deu 8 assistências no Furacão. Foi para o Barcelona, não foi aproveitado, emprestado ao Betis, 33 jogos e 7 gols. E o Palmeiras decidiu comprá-lo em definitivo. 6º reforço do Palmeiras. Imagine que ataque, hein? Paulinho, Estevão e Vitor Roque. Barbaridade, o Palmeiras vem muito forte para a temporada, tá? E olha, o Vitor Roque já pode jogar o Campeonato Paulista, porque o nome dele apareceu no BID, o boletim informativo diário da CBF, então ele está apto a jogar a fase final do Campeonato Paulista. Quem também se reforçou foi o Corinthians. O Timão trouxe o lateral esquerdo Fabrício Angileri, de 30 anos, que estava no Getafe da Espanha. O jogador tinha contrato até 2026 com o time espanhol, mas rescindiu porque não estava sendo aproveitado. O último jogo dele foi no dia 12 de maio, quando o Getafe perdeu para o Cádiz por 1-0 pelo Campeonato Espanhol. Ele foi revelado pelo Godoy Cruz na Argentina, se destacou no River Plate, 68 jogos, 4 gols
e 13 assistências. Então, Fabrício Angileri é o novo reforço do Corinthians. A Paulistão tem suas quartas de final neste fim de semana. Nós teremos hoje, às 8h30 da noite, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Palmeiras. Lembrando, se a partida terminar empatada, decisão por pênaltis. Amanhã, esse jogo entre São Bernardo e Palmeiras passa na Cazé TV. Amanhã, 18h30, Corinthians e Mirassol, na Neoquímica Arena. Esse jogo passa na TV Record. Depois, às 20h45, Vila Belmiro, todos os ingressos vendidos para Santos e Red Bull Bragantino. Esse jogo passa, tá, na Cazé TV. E na segunda-feira, 8 da noite, São Paulo e Novo Horizontino, jogo que será mostrado pela TNT. Ontem o Dorival Júnior divulgou uma lista, né, com os pré-convocados para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Neymar está nesta pré-lista, assim como o Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, está vivendo uma grande fase, e o Oscar, junto com o Lucas Moura, os dois meias do São Paulo. Então vamos aguardar a próxima convocação do Dorival Júnior, mas na lista podem aparecer Neymar, Yuri Alberto, Lucas Moura e Oscar. Olha, eu tenho certeza que se o Dorival levar esses 4 jogadores, o interesse do torcedor, em especial paulistano, vai aumentar. Quem é que não quer ver de novo o Neymar na seleção, Yuri Alberto, Lucas e o próprio Oscar? Vai ser legal se o Dorival levar realmente esses jogadores para esses 2 importantes jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, hoje tem Série A2 e Série A3, rodadas importantíssimas, né? Na A2, eu tô até com a camisa do Rio Claro aqui atrás. Vai, Azulão! Ô, jogo difícil hoje, eu vou acompanhar no Chimitão a partir das 3 horas da tarde, Rio Claro e Ferroviária. É a penúltima rodada da Série A2, o Rio Claro é o lanterna e corre um sério risco de rebaixamento. Se o Rio Claro perder hoje para a Ferroviária, que luta para estar no G8, a chance de queda é muito grande. Então, 3 da tarde, Rio Claro e Ferroviária no Chimitão. E no mesmo horário, o 15 de Piracicaba, que vem caindo de produção. O torcedor tá pegando no pé. Moisés Egert pressionado. O 15 pega o líder Primavera em Indaiatuba. E se perder, o 15 corre um sério risco de deixar o G8. Olha só, que tá todo mundo embolado. E o 15 é o terceiro com 21. A rodada pode ser ruim para o time piracicabano, tá? Na Série A3 nós teremos os times da região em campo. O Lemense joga em Porto Feliz contra o Desportivo Brasil às 15 horas. Às 4 da tarde, o Rio Branco vai a Itapira pegar o Itapirense. E União São João, meu Ararinha, recebe o Monte Azul do pai do Neymar e do Emerson Sheik às 5 da tarde no estádio Hermínio Meto em Araras. O Rio Branco é o sexto com 16. União São João e Lemense dividem a 11ª posição com 13 pontos. Tá bom? Espero que você tenha gostado do resumo. Você pode dar um like aí se você gostou. Me siga também no Instagram, Edmar Pimba. Se inscreva aqui no nosso canal. E se você, empresário, gostou do nosso boletim, vem com a gente. Patrocine este momento esportivo, esse boletim informativo. Anote aí meu zap, 99627-3131. Um grande abraço, um bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta com mais um boletim esportivo aqui nas redes sociais. Grande abraço, tamo junto. Pimba!